Enfim, acabou uma das grandes, digamos, filas do futebol brasileiro. O São Paulo Futebol Clube é campeão da Copa do Brasil pela primeira vez e num dos roteiros mais interessantes da história da competição criada em 1989, tanto para ele quanto para o seu treinador Dorival Júnior, que conquista pela terceira vez o troféu do segundo campeonato mais importante do calendário do futebol nacional. Antes de qualquer coisa, eu queria pedir que você deixasse o like. A gente está falando sobre futebol o tempo todo por aqui, então você deixa o like para fortalecer o vídeo e o canal. E se você não está inscrito, que você se inscreva, que você use aqui o espaço também, porque a gente, como eu falei, sendo repetitivo, falamos sobre futebol o tempo todo por aqui. E agora não tinha como passar despercebido a final da Copa do Brasil, que agora, com esse modelo que a CBF adotou, de 2 jogos nos domingos, isolados da tabela do Brasileirão, traz, pelo menos para mim, talvez para quem tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 38, um pouquinho de nostalgia do tempo que o Campeonato Brasileiro era de mata-mata. O campeonato se alastrava até o final, depois vinha quarta de final, final, enfim, e meio que todo mundo parava para ver aquele específico jogo, aquela decisão para saber quem seria o campeão brasileiro. Os tempos mudaram, isso não vai ser revertido, a fórmula de pontos corridos é aquela que mais vezes foi repetida na história do Brasileirão, ela está mais do que solidificada. Tem toda uma questão até contratual hoje em dia, dos direitos de TVs, com a lei do mandante, você vende os jogos, não teria como mais nem sonhar com a volta do mata-mata, mas aquele sentimento de nostalgia, pelo menos para mim, bateu um pouquinho a ver 2 decisões em 2 domingos, todo mundo parado para conferir esses 2 jogos entre Flamengo e São Paulo. Então, falando um pouquinho desse título, né? O São Paulo tinha na sua história alguns vexames históricos em Copa do Brasil, até mesmo a única final que fez em 2000, ela sempre traz más lembranças para o torcedor são paulino, porque não foi apenas uma derrota. O São Paulo vencia o Cruzeiro até minutos finais, até tomar a virada e perdeu o título. Naquela época a Copa do Brasil tinha um gol qualificado, o São Paulo ganhava por 1-0, o Cruzeiro empatou, mesmo assim o São Paulo seria campeão e no final do jogo, um gol do Giovani, meia que foi de seleção olímpica, campeão mundial sub-17, depois teve uma passagem por Benfica e Barcelona, marcou o gol do título do Cruzeiro. E desde 2000 São Paulo não chegava à final, colecionava diversas frustrações e fez uma Copa do Brasil muito curiosa em como ele foi passando de fase a fase. Ele passa pelo Ituano com muita mais dificuldade do que se imaginava, com a vitória, com o empate. Depois ele tem um jogo contra o Sport, em que vence em Recife por 2-0, e aí tudo tá tranquilo, vai se classificar sem maiores problemas. Ele perdeu por 3-1 no Morumbi e precisou da decisão por pênaltis para se classificar. Mas o que fica marcado dessa ideia de um roteiro especial para o torcedor são paulino é que o São Paulo passa em sequência por Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras, inclusive, ganhando no Allianz Parque, o Corinthians naqueles 2 jogos, uma derrota em Itaquera, outra vitória são paulina no Morumbi, até chegar à final contra o Flamengo, que aí é outra parte do roteiro. Você vence o atual campeão da disputa. O São Paulo conseguiu, nessa sequência, fazer uma campanha para lá de relevante e histórica mesmo, porque você eliminar na sequência os 2 maiores rivais, que já conquistaram esse título algumas vezes, e o maior campeão obviamente é o Cruzeiro, mas o atual campeão é muito relevante, muito importante e dá um marco, um carimbo a mais para essa conquista inédita do clube paulista. E aí, se tratando de Flamengo e atual campeão, não tem como não citar o Dorival Júnior, porque toda aquela celeuma no final do ano passado, o Dorival foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo. Se imaginava que o Flamengo, depois de tantas turbulências, iria ter um treinador com, vamos falar, uma maior estabilidade e com um perfil mais tranquilo para lidar com as coisas do Flamengo. O Flamengo preferiu apostar justamente no vice-campeão do ano anterior, no Vitor Pereira, que estava no Corinthians, e o resto todo mundo lembra o que aconteceu. Simplesmente o Flamengo não conseguiu engrenar com o Vitor Pereira, trouxe agora o Sampaoli, a coisa também não engrenou, e é justamente o Dorival Júnior, que do seu estilo, de ser um cara muito conciliador, de conseguir recuperar psicologicamente grupos, transformar em grupos desacreditados em times que podem conseguir algo mais do que se espera deles, que o São Paulo conseguiu o título e ele para cima do Flamengo. Não que você não possa questionar algumas ideias do Dorival e outras coisas. O São Paulo foi reforçado ao longo da competição, o Lucas Moura principalmente
na semifinal contra o Corinthians foi determinante, talvez, para esse título do São Paulo. Lucas Moura, que estava presente no último título fora de Campeonato Paulista do São Paulo, a Copa Sul-Americana lá de 2012, mas não dá para não parar para pensar como um treinador consegue manter esse nível de pontuação no sentido do mata-mata. É verdade que o momento do São Paulo no Brasileiro tem que ser colocado no paralelo depois, outros 500. Mas é impressionante o que o Dorival consegue em termos de títulos, que é o que fica marcado no final da história. O São Paulo pode não ser um time brilhante, mas como eu disse, conseguiu superar adversários muito fortes, adversários muitas vezes com poder de investimento melhor. O Palmeiras vive um momento histórico muito melhor do que o do São Paulo. O Corinthians era o Corinthians, existia toda aquela coisa de há muitos anos o São Paulo não ganhar em sequência de mata-matas, até ganhou recentemente, mas a média histórica, inclusive em Copa do Brasil, levava vantagem ao Corinthians. Todos esses fantasmas que circulavam o São Paulo em termos de Copa do Brasil acabaram sendo superados na campanha desse ano e acaba tendo a assinatura do técnico dispensado pelo Flamengo no início do ano e que acaba conquistando esse título inédito para o São Paulo justamente contra o Flamengo. São das ironias, das voltas que o futebol dá, de muita gente conseguir se superar e conseguir recuperar o prestígio. Agora, cada um vai para o seu lado, o Flamengo está vivo, tem que estar perto de vaga de Libertadores, precisa reagir no Brasileiro. O São Paulo precisa pontuar para terminar o ano tranquilo, sem ficar olhando para a zona de rebaixamento ou coisa do tipo. Mas hoje não tem como não enaltecer esse roteiro histórico do São Paulo na Copa do Brasil, desde principalmente daquela classificação para cima do Sport nos pênaltis, onde a vaga quase vai para o espaço no final do jogo, quando o Sport faz 3-1 e leva tudo para a decisão da marca da Cal, mas principalmente quando se lembra de passar pelo Palmeiras, passar pelo Corinthians, passar pelo Flamengo, que é o atual campeão, e coroa Dorival Júnior, entre um dos técnicos mais vitoriosos do futebol brasileiro nesse século, terceira Copa do Brasil dele, por 3 clubes diferentes, a segunda consecutiva. Então é realmente para se bater palma. De novo, queria agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal. A gente já passou da marca de 5.300, mas cabe muito mais gente por aqui. E se você não está inscrito, se inscreva. Se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha. Vamos falar muito sobre futebol o tempo todo por aqui. E o espaço de comentários é todo de vocês.